altar sendo construído segundo a vontade do Senhor. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Você já construiu alguma coisa? Você já parou em algum momento para construir? Nem que não seja você ou a pessoa que vai estar literalmente metendo a mão na massa, como falam, né? Mas você já idealizou alguma coisa e deu para alguém a fazer? Alguém fazer? Né? Eu sei que o Fernando de vez em quando pega alguns projetos de armários nas mãos. Ele nunca olhou aquilo ali antes, mas ele recebe, né, aquele projeto e constrói idêntico ao projeto. É isso que nós vamos pensar nesta manhã. Esse altar sendo construído segundo a vontade do Senhor. A nossa vida, ela é esse altar. Êxodo, capítulo 27, versos de 1 a 8, nós lemos o seguinte: farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura, será o quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo, e cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, e os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre de forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. E porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte. Assim o farão. Assim o farão. Termina o texto, né? E eu quero chamar a atenção para esse último finalzinho, onde diz: assim o farão. Imagine se a pessoa que estivesse construindo alguma coisa recebesse uma planta, um projeto, e aquela pessoa que idealizou aquilo desse na mão de quem fosse construir, quem fosse colocar a mão na massa, e a pessoa olhasse para aquilo, colocasse de lado e fizesse tudo de acordo com a vontade dele, né? De quem vai estar levantando, colocando a mão na massa, e não da mão de acordo com a vontade daquele que idealizou. Irmãos, esse texto fala do altar, né, que Deus mandou construir, né? Diz o texto que era um altar de madeira de acácia, um altar especial, um altar onde o povo estaria ali colocando suas ofertas, colocando algo que era entregue para Deus. E esse texto nos chama a atenção porque a construção do altar, ela deveria ser realizada de acordo com a ideia daquele que projetou o altar. A construção do altar e as suas orientações deveriam ser seguidas literalmente. Não poderia mudar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. O texto diz: farás também o altar de madeira de acácia. Aí vamos supor que a pessoa que estivesse construindo, né, houvesse uma dificuldade para conseguir aquela madeira de acácia. Não, vamos colocar uma peroba aqui, vamos colocar um ipê aqui, vamos colocar uma outra madeira qualquer, né, no lugar. Mas Deus, quando mandou construir o altar, ele falou: eu quero que esse altar seja feito de madeira de acácia. 5 côvados será o seu comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura, né? Isso verso 1. Aí lá no verso 8: oco e de tábuas o farás, como te mostrou, né? Assim o farão. É interessante quando nós olhamos para esse texto e percebemos a dedicação de quem estava construindo, a obediência de quem estava construindo. Apocalipse 1:5, nós lemos, 5 e 6, nós lemos, tá? E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama
e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados, e nos constituiu reinos e sacerdotes, para servir a Deus, seu Pai. Ele, portanto, seja glória, domínio pelos séculos dos séculos. O texto nos deixa entender, irmãos, que todos nós somos sacerdotes. Você é um sacerdote do Senhor. Você é sacerdote. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vai reforçar essa ideia do Apocalipse. Na 1 Pedro nós lemos: porém vós, vocês, sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós somos sacerdotes que fomos convocados por Deus para servi-lo, Todo sacerdote, o que o sacerdote tem que faz parte ali da sua vida, da sua rotina? O que o sacerdote tem ali de objeto principal, ou de algo que seja principal ali para ele cumprir a sua função? Todo sacerdote, ele tem um carro do ano? Não. O sacerdote tem um carro do ano, ele é sacerdote. O sacerdote tem uma casa boa? Não. O sacerdote pode viver num casebre que ele vai continuar sendo sacerdote. Mas se o sacerdote não tiver um altar, ele não é sacerdote. Porque ele vai precisar daquele altar para colocar nele algo que ele vai oferecer para Deus. Nós construímos a cada dia o nosso altar para nele colocar o nosso sacrifício. Você constrói o seu altar a cada dia e nele você vai colocando tudo que você tem para oferecer a Deus. O seu altar é construído por você, não é construído por mim. Mas Deus deu a matéria-prima para você construir o seu altar. Talvez você vai entender daqui a pouco melhor sobre isso. Que você tem toda a matéria-prima que Deus deu para você construir o seu altar, da mesma forma que Deus ordenou que aquele altar de madeira de acácia fosse construído e disse tudo que deveria ser usado. Quais são as matérias-primas para a construção do altar, do nosso altar, do seu altar? Madeira de acácia? Não. Para construir o seu altar, Deus quer santidade, Deus quer adoração, Deus quer fidelidade, Deus quer comunhão, Deus quer submissão, Deus quer fé. E outras matérias-primas que você pode colocar para construir o seu altar. Mas eu quis citar apenas algumas aqui, onde sem essas matérias-primas você não consegue construir o seu altar. Sem a santidade, não tem altar. Sem adoração, não tem altar. Sem fidelidade, não tem altar. Sem comunhão, não tem altar. Como nós estamos construindo os nossos altares? Nós somos construtores do nosso altar. Mas Deus é que diz como Ele quer que seja construído. Então não importa o altar que você está construindo, Deus é que tem que determinar como você vai construí-lo. Jesus Cristo, como sacerdote, fez da cruz o quê? O seu altar. Jesus Cristo, ele fez daquela cruz o seu altar e ele mesmo se colocou ali como sacrifício para o Pai, para pagar os meus pecados, para pagar os seus pecados, para pagar os nossos pecados. Uma pergunta de concílio, né, que nós às vezes fazemos para os candidatos a pastores, né, é a seguinte: quais são os 3 ofícios de Cristo? Primeiro é profeta. Cristo, primeiro ofício de Cristo é profeta, tá? E como profeta, ele tem uma característica de ser porta-voz da palavra de Deus. Então você, como sacerdote, você também é um profeta. O segundo ofício de Cristo é ser sacerdote, tá? É porque ele está ali oferecendo a ele mesmo no altar que era a cruz. Ele fez da cruz o seu altar e se entregou para ser pregado naquela cruz. Ele ali era o sacerdote, ele estava se oferecendo e ele era o sacrifício colocado na cruz do Calvário, naquele altar. E um terceiro ofício de Cristo, ele é rei. Ele é quem manda. Ele é quem manda. Ele é quem manda no altar, ele é quem manda na nossa vida, ele é que dá as ordens para que você construa o seu altar. 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei.
Quais são os requisitos para construirmos o altar do Senhor em nossas vidas? Primeiro, submissão ao dono do altar. Imagine se o profissional receber um projeto, né, e começar a construir tudo fora daquele projeto, sem estar de acordo com aquela planta recebida, sem estar de acordo com aquele desenho recebido. Talvez quando o dono daquela obra, o dono daquele projeto chegar, né, ele vai colocar tudo abaixo. Certa vez a irmã Lídia, né, vou colocar a culpa nela, chamou um pedreiro para fazer uma obra lá em casa. E eu disse, olha, faz desta forma. Você começa por aqui, vai pela direita, que lá na frente vai bater o encaixe. E ele foi reto, em linha reta. Quando ele foi fazer a curva para bater o piso, né, o piso do nosso corredor lá, não estava batendo. Aí eu cheguei, arranquei o piso todo que ele tinha colocado, deixa aí para ele colocar de novo. Não vou dar o nome não vou recomendar ele para vocês não, pode deixar. Mas, irmãos, quando nós estamos submissos ao dono de uma obra, ao autor de um projeto, nós estamos submissos à sua vontade. Quando Deus manda construir um altar, você tem de construir de acordo com a vontade dele. Qual é o manual que Deus deu para você construir o altar que você está construindo? A palavra de Deus é o manual da construção dos altares. O nosso altar ele é construído pautado na palavra de Deus. Se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, você não vai ter como construir esse altar. Você não vai saber como construir esse altar. Você vai ser igual aquela pessoa que compra um objeto, chega lá na sua casa, ele pega o manual, joga para o lado e vai montar aquele objeto. Pessoa, você montar um guarda-roupa que você nunca viu sem um manual do lado? Montar algo que você nunca viu na sua frente sem um manual do lado? Se você quiser construir o altar da sua vida, você tem de conhecer o manual dele. Talvez seja a coisa mais complexa, né? Construir o nosso altar, porque nele nós colocamos o que nós oferecemos para Deus. Precisamos construir o nosso altar de maneira agradável a Deus. Quais são os nomes de Deus? Alguns, né, nomes a gente lê a Bíblia e vai identificando. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso; Elohim, Deus no controle; Shammah, Deus presente; Kadosh, Deus santo; Jeová Shalom, Deus de paz; Jeová Jiré, Deus de provisão, Deus provedor; Adonai, Senhor; tá? Jeová Rafá, o Deus que cura, quando é da vontade dele curar; Tsequenu, minha justiça, o Deus da justiça; El Elyon, não há outro igual; Shammah, Deus presente; Jeová Nissi, minha bandeira. Irmãos, há um grupo, que não vou citar o nome, que ele chama Deus do grande arquiteto do universo. Talvez você já tenha visto esse nome em algum lugar. O grande arquiteto do universo. E quando nós pensamos na arquitetura realmente do universo, nós entendemos que só Deus, só um ser todo-poderoso pode arquitetar e construir, né? E é interessante que Deus arquitetou, Deus planejou e Deus colocou a mão na massa na construção, literalmente, e construiu o universo. Deus quer construir o seu altar. Ele já deu a matéria-prima, ele já deu o manual, mas ele quer, né, a sua participação. É Deus que define a forma e a matéria-prima que vamos usar na construção do altar. Ele é o dono do altar. Não adianta você querer construir diferente, tá? Porque Deus não vai se agradar com o seu altar. O altar precisa estar de acordo com a vontade do nosso Deus, pois tudo que for colocado nele será dedicado a Deus. Adianta você construir um altar belíssimo, colocar nele algo que você acredita estar dedicado a Deus. Sim, você está dedicando, mas não está agradando a Deus. Há pessoas que gostam de agradar, mas até para agradar a gente tem que ter cuidado. Eu já falei que eu não sou muito de agradar algumas pessoas, né? Mas algumas pessoas às vezes querem nos agradar e às vezes, né, fazem algo que nós não gostamos. E às vezes quando a pessoa, né, quer ser agradável, ela está detestando aquilo que foi feito e diz: que bom, está maravilhoso, que bonito. Isso é falsidade, né? Às vezes a gente precisa ser verdadeiro. Olha, eu não gostei, dá para fazer de novo?
dá para tentar me agradar de outro jeito? Irmãos, eu sou um pouco franco naquilo, né? Por isso que eu não sou muito de agradar, não sou muito de agradar, não. Eu não consigo agradar, né, algumas pessoas devido, né, à franqueza, devido, né, a ser sincero em algumas coisas. Por isso que eu tenho essa dificuldade de agradar. Eu prefiro ser sincero. Porque quando você quer agradar, às vezes você, além daquilo que você consegue fazer, você consegue demonstrar uma pitadinha de falsidade. É complicado a gente agradar os outros. Mas a Deus nós precisamos agradar. E quando nós agradamos a Deus, quando fazemos o altar que Ele quer que nós façamos na nossa vida, de acordo com a vontade dEle. O altar é dEle, não é nosso. A nossa vida é dEle, não é nossa. Nós somos dEle, não somos nossos. Então o altar precisa ser construído de acordo com a vontade dEle. Santidade, adoração, submissão, fé. Tudo isso e mais alguma coisa. Qual a grande lição que o profeta Elias nos deixa quando nós olhamos para a passagem lá de Reis, 1 Reis 18, se você quiser abrir sua Bíblia, 1 Reis 18, 21 a 30, e lá no 39, onde fala ali da passagem dos profetas de Baal e de Elias confrontando ali aqueles profetas, né? Elias orou, né? Deus às vezes nos coloca em algumas situações, né, que se a gente não entender com os olhos da alma, né, a gente fica pirado mesmo, né? Elias ora, aí, Senhor, faça que não chova por 3 anos, né? E a chuva parou naquela região. E 3 anos depois, né, sem chover, né, Elias vai orar de novo e vai chover. Tá? Mas, antes disso tudo, ele coloca-se diante dos profetas de Baal com o povo de Israel, tá? Para desafiar os profetas, mas ele constrói um altar e manda que os profetas de Baal colocam sobre aquele altar a sua oferta, ao Deus que eles estavam oferecendo. E eles colocam ali a sua oferta e Elias diz para eles: olha, vocês não vão colocar fogo. Vocês só vão clamar ao Deus de vocês. Vocês não vão colocar fogo. Da mesma forma que eu também não colocarei fogo. E Elias deixou que eles começassem a sua adoração. Deixou que eles começassem a clamar o seu Deus. E isso começou pela manhã. Diz o texto que na hora da tarde, né, da virada da tarde, eles ainda clamavam quando Elias chegou e disse: olha, agora chega, agora sou eu. Agora eu vou clamar ao meu Deus, eu vou falar com o meu Deus. E eles ali, os profetas de Baal, eles se cortavam, eles se retalhavam, eles cortavam o seu corpo, talvez na esperança que Baal ouvissem a oração deles. Mas não foram atendidos. E Elias então repara o altar, ele conserta o altar para colocar a sua oferta, para colocar o seu sacrifício a Deus. Isso me chama a atenção, irmãos, porque Elias não colocou a sua oferta naquele altar da forma como ele estava. Porque um altar despedaçado não agrada a Deus, um altar quebrado não agrada a Deus. Para Deus agir, o altar precisava estar de acordo com a vontade dele. Para que Elias pudesse ver fogo descer do céu em cima do altar, no altar, era preciso que o altar estivesse de acordo com a vontade de Deus. Deus não vai agir no altar que não está de acordo com a sua vontade. O profeta Elias restaurou aquele altar antes de colocar a sua oferta. E ali, ele colocou a sua oferta e começou a clamar. Os profetas de Baal tinham clamado, né, até o sacrifício da tarde e não haviam visto o resultado. E Elias chama o povo: aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se de Elias. E Elias reparou o altar que estava em ruínas. E aconteceu que, ao orar, desceu fogo do céu. Nós só veremos o manifestar do fogo do Senhor sobre o altar da nossa vida se ele estiver agradável ao Senhor. Às vezes as pessoas querem ver o fogo de Deus acontecendo na sua vida, o fogo de Deus agindo no seu altar, mas o altar está quebrado. O altar está rachado. O altar está cheio de problemas.
aí Deus não vai agir. Deus não vai agir se o altar estiver errado. Se Elias não tivesse reparado aquele altar, talvez ele estivesse até hoje lá clamando a Deus também. Porque Deus não estava agradado, não estava agradando-se com aquele altar do jeito que estava. Mas Elias restaurou o altar antes de colocar o seu sacrifício. Para que o fogo do Senhor seja visto no altar, é preciso que o altar esteja de acordo com a vontade de Deus. O fogo da purificação, o fogo da santificação, o fogo da cura, o fogo que transforma. A Bíblia relata, irmãos, vários tipos de fogo se referindo ao fogo de Deus. Tá? Deus lança o seu fogo, sim. Mas há vários tipos de fogo. Um fogo que purifica, um fogo que santifica, um fogo que cura, um fogo que transforma. E se nós buscarmos as manifestações de Deus através do fogo, né, uma das mais comuns é quando nós olhamos para a sarça lá no deserto e Deus falando com Moisés através da sarça que aparecia estar se queimando. E Deus fala com Moisés. Em Zacarias 2:5, nós vemos um fogo protetor. Zacarias 2:5, nós lemos: pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, um muro de fogo ao redor de Jerusalém, e para a glória estarei no meio dela. Se você quiser ver esse fogo protetor na sua vida, no seu altar, é preciso que o altar esteja de acordo com a vontade dele. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo. Deus faz um muro de fogo ao redor do nosso altar e nos protege. Fogo orientador. Êxodo 13:21. Êxodo capítulo 13:21. E o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Deus que nos dá a direção, Deus que nos dá o caminho, Deus que nos orienta através do seu fogo. 1 Coríntios 3:11 fala do fogo purificador. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então não adianta, irmãos, tentarmos esconder de Deus o que fazemos. O fogo de Deus, o fogo purificador, ele vai mostrar cedo ou tarde. Mateus capítulo 3, verso 11, fala do fogo capacitador. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. Fogo purificador. Nós, às vezes, né, as pessoas dizem, na Igreja Batista não tem o agir do Espírito Santo. Mas nós entendemos, irmãos, que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, tá? E o agir do Espírito Santo na nossa vida vai depender de acordo com o nosso altar vai estar. É preciso que, se quisermos ver o fogo do Espírito, nós precisamos estar com o nosso altar agradável a Ele. Diz o texto ainda, né? E recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O fogo do Espírito na nossa vida é aquele que nos identifica como cristão, como servo de Deus. É interessante quando nós olhamos para os apóstolos, né? Para aqueles que estavam ali quando no dia do Pentecostes, tá? O que aconteceu no dia do Pentecostes, né? Apareceu uma língua como que de fogo sobre a cabeça das pessoas, simbolizando que o Espírito Santo estava se manifestando ali na vida de cada um. Às vezes nós queremos ver o manifestar do Espírito Santo de Deus na nossa vida, mas não queremos consertar o altar. É preciso consertar o altar. Concluindo, oremos para que o Senhor nos oriente a construirmos o nosso altar. Avaliemos o nosso altar, restauremos o nosso altar se houver necessidade de restauração.
Ah, pastor, mas eu estou certinho diante de Deus. Amém, aleluia, glória a Deus por isso. Mas se eu não tiver, não estou aqui dizendo que você está errado. Só estou aqui dizendo que o altar precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Avaliemos o nosso altar. Restauremos o nosso altar. O altar do Senhor é a nossa vida, onde dele o Senhor recebe tudo que entregamos a Ele. É como se você pegasse algo para entregar a Deus, né, e você fosse o altar, e Deus viesse receber no altar o que você estivesse entregando. Então a sua vida precisa estar agradável a Deus. Que a construção do nosso altar esteja sempre acontecendo segundo a vontade de nosso Deus, e não a nossa, e não da nossa. Se nós pensarmos em construirmos a nossa vida sem Deus, isso não vai agradar a Deus. Mas Deus quer participar da construção desse altar de maneira total. Ele não quer participar só, né, do alicerce desse altar. Muitas das vezes nós começamos uma vida espiritual e queremos ver Deus agir e alicerçamos essa vida espiritual, né, de certa forma, mas deixamos uma brechazinha. E aquele altar não vai estar agradável a Deus em algum momento. É preciso que o nosso altar esteja sempre agradável a Deus. Que a construção desse altar esteja sempre acontecendo segundo a vontade de Deus. Se é momento de avaliar esse altar, é com você e Deus, não é comigo. Não é comigo. É preciso que a gente esteja avaliando o nosso altar a cada dia, independente do que as pessoas ouvem, né? Às vezes tem pessoas que vão dizer para você que você é metido a santarrão, né? Mas o que a palavra diz? Sede santo como eu sou santo. Sede santo como eu sou santo. A gente tenta não pecar, mas para isso precisamos buscar a Deus. Para isso precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. Mas e se um dia isso acontecer? Nós estamos sujeitos ao pecado. Somos sujeitos enquanto estivermos aqui. Nós somos tentados. Nós somos tentados. Às vezes tem pessoas que dizem, né, que o diabo não toca no servo de Deus. Há controvérsias. Então precisamos estar firmes e firmados no Senhor, para que esse fogo protetor esteja em volta do nosso altar. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque, ó Pai, o Senhor, ó Pai, deixaste para nós o manual para construirmos o nosso altar, ó Pai, o manual, ó Pai querido, para que nós possamos, ó Pai, saber construir, ó Pai, o altar de acordo com a Tua vontade, ó Pai. E é isso que nós queremos fazer, ó Pai querido, é isso que nós queremos fazer na nossa vida, ó Pai, construir o nosso altar de acordo com a Tua vontade, ó Pai, e não de acordo com a nossa vontade, ó Pai querido. Nós pedimos que, ó Pai, se porventura estivermos construindo de forma errada, ó Pai, que nós autorizamos, ó Pai querido, ao Teu Espírito Santo para falar conosco, porque Ele sabe, ó Pai, da Tua vontade, ó Pai. O Espírito Santo, ó Pai, conhece o que Tu queres de nós a cada instante, ó Pai, e Ele está conosco a cada instante, ó Pai, porque antes, ó Pai, de subir para a Tua presença, ó Pai, Jesus Cristo mesmo falou que não nos deixaria órfãos, Ele deixaria conosco o Consolador, ó Pai, aqueles que nos consolam, ó Pai, neste momento, ó Pai querido, de luto que estamos passando, ó Pai querido, mas é aquele que nos conforta também, é aqueles que também nos orienta também, ó Pai, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ó Pai querido, e se houver necessidade da restauração, ó Pai querido, do nosso altar, que nós possamos entender, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, que a graça do nosso Deus, que as consolações do Santo Espírito de Deus e que o amor de Jesus Cristo esteja com a primeira Igreja Batista do Riachuelo, com aqueles que nos ouvem e nos visitam nesta hora, agora e para sempre. Que Deus nos dê um restante de dia abençoado. Amém e amém.